Continuando aqui, os 12 apóstolos do Cordeiro, verso 15. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. Aquele que falava comigo, no caso o anjo, usava uma vara de ouro, ou a depender da tradução vai estar, usava uma cana de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. Essa cana de ouro era uma medida que era utilizada, né? Era para medir algo. Hoje em dia a gente tem um metro, a gente tem a trena e tal. Naquela época tinha a vara ou cana de ouro. Então, agora resta saber qual é a medida de uma cana, né? Qual é a medida? Então aí vão ter, vão falar medidas diversas, tá? Eu achei aqui aproximadamente 3 metros, tá? E há quem coloque aí que seria 6 côvados, tá? Agora o côvado também varia muito, cada um fala uma coisa, mas seria, então 6 côvados daria mais de 3 metros. Mas aí muitos dizem que é 3 metros, tá? A medida de uma cana. Então ele estava com a cana de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. Então o que significa isso? Quando vai fazer uma medição, essa medição significa proteção e pertencia. Então o Eterno vai mandar medir aquilo ali porque aquilo pertence a ele. Tá? São protegidos, eleitos, escolhidos por ele, ok? Isso é o que significa pertencia e proteção. E a gente lembra da passagem do Apocalipse capítulo 11, né? A passagem de Apocalipse capítulo 11, a questão das duas testemunhas, né? Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2 diz assim, ó: e foi-me dada uma cana ou uma vara semelhante, uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, que foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aqui, ó, repetindo, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram. Tá? Aqui a passagem, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. A gente, não é que Elias que vai vir na grande tribulação, nada disso. Isso é analfabeto bíblico. Essa parte aqui já cumpriu da profecia de respeito à Revolução Francesa, tá? Então a gente diz que baseado nisso vai ter um templo novo em Jerusalém. Olha, pode ser que tenha um templo? Sim, é provável que tenha. É porque o judeu não abre mão do templo. Mas não é o que está dizendo essa profecia. O templo aqui é simbólico, é verdadeira adoração. Verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores que passaram por esse período histórico, tá? Da Idade Média, que foi aqui os 42 meses, né? Na verdade 1280 anos, né? Foi do ano 538 até o ano 1798. Aí tem um papiro medieval, né? E tem a questão da Revolução Francesa também, no final do século XVIII. Esses verdadeiros adoradores que passaram por muita dificuldade, mas que permaneceram na verdadeira adoração, como povo de Deus, ali, verdadeira adoração, espírito e verdade, aqui simbolizado pelo templo, o altar e os adoradores. Okay? Então, essa medição aqui do Apocalipse 11, verso 1, medição é sinal de pertencio, poderio e proteção do povo de Deus, verdadeiros adoradores que passaram por esse momento histórico. Ok? Então, essa profecia já se cumpriu. Então, só que de igual modo, tal qual aqui no Apocalipse capítulo 21, verso 15, né, tem também a figura da cana ou da vara de medir, tá? Que agora o Eterno mais uma vez vai medir o seu povo, tá? No caso aqui na Nova Jerusalém, tá? Então foi dada a ordem para medir a cidade, os portões e a muralha, tá? Verso 16. 16 diz assim, retomando aqui o Apocalipse 21, verso 16: a cidade era quadrada, o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios, o comprimento
e a largura e a altura iguais. Então, repetindo aqui o verso 16. A cidade é quadrada, o comprimento igual à largura. Então ele mediu lá, cidade quadrada, o comprimento igual à largura. Por quê? Que é quadrado. Porque isso é simbólico, espiritualmente significa que a simetria total, tá? As pessoas são iguais. Não existe lá um rico querendo explorar o pobre igual hoje. Não existe uma minoria minúscula, extremamente rica, e uma maioria absoluta na pobreza. Um homem explorando o outro, um mais rico que o outro, um poderoso e o outro lá excluído da sociedade. Essa palhaçada, essa Babilônia que a gente tem hoje, que é uma Babilônia política, econômica e espiritual. Não. No reino de Deus aqui, na nova terra, na eternidade, na nova Jerusalém, a simetria total, as pessoas são iguais, tá? As pessoas têm a mesma paz, tá? As pessoas vão estar todas em unidade, em comunhão de todas as coisas, tá? Em comunhão com Deus e com o Cordeiro, tá? É isso que significa. Comprimento igual a largura. Um anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. 12.000 estádios. Mais uma vez aparece o número 12. Tá? E esse 12.000 estádios é simbólico, não quer dizer exatamente ou necessariamente que a cidade vai ter exatamente essa medida. Tá? Isso aqui é dito espiritualmente, simbolicamente. Então, 12 multiplicado por 1.000, já expliquei isso lá no Apocalipse 7 e 14, os 144.000. Quando se multiplica por 1.000 aqui na Bíblia, significa uma grande quantidade. Lógico, naquela época, multiplicar por 1.000 era uma grande quantidade. Hoje, com os equipamentos que nós temos, né, 1.000 é um algoritmo baixo, tá? Mas naquela época não era. Tá? Então isso é dito simbolicamente. Então, 12.000 estádios, né? Por quê? O 12 significa as 12 tribos de Israel, tá? E os 12 apóstolos, ou seja, salvação, é o que significa, salvação. Tá? E quando multiplica por 1.000, significa uma grande quantidade, ou seja, significa o grande número dos eleitos, dos santos eleitos para a vida eterna. Okay? É um número bem grande, okay? apesar de que tem um detalhe, tá? É um número grande, mas em relação ao total de pessoas que nós temos hoje no mundo e dos que habitaram sobre a terra em todos os tempos, o número deles vai ser bem reduzido, porque a porta é estreita, né? A porta é estreita, mas é um número, né, satisfatório para o Criador. Okay? Então é isso que significa, porque vão ter pessoas de todas as nações, né, e de vários tempos aí da história da humanidade que vão ser salvos. Então o 12 significa salvação. Aí multiplicado por 1.000 é que é uma grande quantidade. Ok? 12.000 estádios. Deixa eu ver aqui mais se eu tenho algum detalhe. 16, né? Estamos no 16. Deixa eu voltar aqui o 16. Ah, tá. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Então aqui nessa visão profética, a gente já viu comprimento igual a largura, mas também a altura é igual, tá? Igual, ou seja, em forma de cubo. Por quê? O que é um cubo? Comprimento igual a altura, que é igual a largura. Ou seja, é tudo igual. É a simetria total e perfeita. Mas isso é dito simbolicamente, é o que eu falei, que todos são iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém que vai explorar ninguém. Ninguém que vai ter privilégio sobre ninguém. Todo mundo é igual em comunhão com Deus e com o Cordeiro. Isso significa. Eu expliquei isso uma vez, mas surgiu um idólatra gnóstico. Né? Por quê? Surgiu um idólatra gnóstico para encher a paciência. Por quê? Eu falei o seguinte: qual é o símbolo hoje da, entre aspas, elite? Entre aspas. É elixo, na verdade. Nova ordem mundial. Qual o símbolo que eles adoram? É a pirâmide. Pirâmide e triângulo, né? Para tudo que é lugar você vê na televisão, nas marcas de roupa, marca de jogador de futebol,
é tudo novela, filme, para tudo que é lugar eles botam triângulo e pirâmide. Por que isso? Primeiro que eles são idólatras. E essa pirâmide e esse triângulo é coisa dos anjos caídos. Os anjos caídos fizeram a pirâmide, tá? Ok? É isso. Então, nessa pirâmide, você tem uma base cheia e a coisa vai afunilando até a pedra pontiaguda que fica em cima. Ou seja, o que significa isso? A desigualdade social. Porque você tem a maioria na base da pirâmide, os pobres, e à medida que a pirâmide vai subindo, vai afunilando, né? Que vai sendo as classes sociais, até chegar aquela minoria minúscula que está lá no alto da pirâmide, tá? Que goza dos benefícios da riqueza. A maioria está lá na base da pirâmide, lá, ó, os pobres. Tá? Significa o quê? Desigualdade social, injustiça social total. Okay? E mais do que isso, porque eles são idólatras. Eles cultuam os anjos caídos. O anjo caído. Tá? Os mesmos que, Gênesis capítulo 6, tiveram filhos com as mulheres antes do dilúvio, pais dos gigantes. Eles que construíram as pirâmides e os zigurates. Você tem em várias partes do mundo. Inclusive as pirâmides do Egito. Tá? Que é o símbolo da idolatria, da religião deles, de Babilônia, de toda a religião falsa mundial. Só que muita gente adora a pirâmide, são os idólatras. Né? Dentre esses idólatras tem o gnóstico. Aí quando eu falei que a Nova Jerusalém, de Deus, né, tem um formato de cubo, né, que é a simetria total, aí eu falei mal da pirâmide, aí já vem um gnóstico lá encher o saco. Não, que esse cubo aí é o cubo de Saturno, é de Saturno. Tá? Olha, gente, eu não sei. Há quem diga realmente que tinha um negócio de cubo de Saturno lá, que eles cultuavam Saturno, que o símbolo era o cubo. Mas isso é coisa deles, que são idólatras. Tá? Eles que são idólatras, que gostam de pirâmide, que gostam de cubo, eles são idólatras. Eles que gostam dessas coisas. Aqui é simbolicamente. Tudo isso é simbólico. O vidro, o mar de cristal, tudo isso é simbólico. Ok? Então, a cidade tem forma de cubo aqui, mas isso é dito simbolicamente. Ok? Você não vai ser um idólatra de cultuar um cubo ou de fazer um cubo, a imagem igual a gente faz com pirâmide, não. Tá? É simbólico, simboliza o que? A simetria total. Todos os cantos são iguais. Então, nessa sociedade, tá, da eternidade, do povo de Deus, todo mundo é igual, ninguém gosta de benefício em relação a ninguém. Ok? É isso que significa. Igualdade, comunhão total. Isso é meramente, isso é simbólico. Ok? Não dá pra gente ter uma noção aqui. Então eu já li o 16 e o 17. Tá. Então, 12 mil estádios, né, o total da cidade, verso 17. Um anjo mediu a muralha, tá? 144 côvados. Ele media com medidas humanas. Então, primeiramente, no verso 16, quando ele diz 12 mil estádios, a largura igual a altura, ele mediu o perímetro, né? Ele mediu os 4 lados. Então, o somatório dos 4 lados deu 12 mil estádios, né? Que ele somou o perímetro. Então, no verso 17, um anjo mediu a muralha, a altura do muro, 144 côvados. Ele media com medidas humanas, né? 144 côvados, né? Ele media com medidas humanas. Então, 144 côvados na medida humana. O côvado na Bíblia, ele é o que vai da ponta do cotovelo até a ponta do dedo, não sei se é indicador, vai até a ponta do dedo, até a ponta do cotovelo, o antebraço todo e a mão, tá? É um côvado na Bíblia. Aí muita gente diz que o côvado tem 45 centímetros, outros que o côvado tem 50 centímetros. Eu creio que seja 50. Outros dizem que tem até 60 centímetros. Então cada um fala uma coisa sobre o côvado. Então aí vamos chutar aí 50 centímetros. Ok? Então 144 metros, 144 côvados daria aí aproximadamente 144 côvados? 72 metros de altura. Okay? Mas esse 144 ele é simbólico.
144 é 12 vezes 12. Quer dizer, 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Ok? Que é o mesmo que está em Apocalipse, capítulo 14, verso 3. Apocalipse 14, verso 3 é os 144 mil, segunda parte, que diz assim, ó. 14, verso 1. Eu olhei o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. Que é 144 mil, 2 vezes 2 vezes 1000, tá? Que é a grande quantidade. E no verso 3, e cantava um cântico novo, né? Que somente ninguém podia aprender, senão os 144 mil que foram ocupados na terra. Então 144 vezes 1000, simbolizando aqui o povo de Deus. Ok? E no verso, capítulo 7 do Apocalipse, também tem, Apocalipse 7, verso 4, diz assim, ó, onde subir, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. 144 mil. Tá? Então, 12 tribos de Israel, né, que aí simboliza o povo de Deus da primeira aliança, e 12 apóstolos, o povo de Deus da era messiânica. Então, esse 12 vezes 12, né, é a totalidade do povo de Deus. Tá? Então, esse muro aí de 144 côvados, com medida humana, né, simboliza isso. Né? Os humanos salvos, né? Que o muro simboliza salvação, a gente já viu, cujos pilares são os 12 apóstolos. Tá? Então são os humanos salvos, né? Os humanos salvos, eleitos, né? Pela graça do Criador para a vida eterna. Tá? Então esse 144 aí também não foi colocado por acaso. É interessante aqui vocês tomarem cuidado com a tradução. O que acontece? Verso 17. O anjo mediu a muralha, 144 côvados. Ele mediu com medidas humanas. Tá? Isso está na tradução católica aqui. Tá? Na tradução que eu tenho aqui, adventista, diz assim, ó, o muro da cidade tinha... ele mediu o seu muro. Era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Tá? Diz assim, segundo a medida de homem que o anjo estava usando, na tradução adventista. Na tradução católica está dizendo assim, ó, ele media com medidas humanas. Ele media com medidas humanas. Porém, na tradução evangélica aqui, tem um porém aqui, que a tradução está meio esquisita. Porque está dizendo assim, ó, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Ou seja, essa tradução aqui está muito doida. Né? Aí, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo, aí, cara, eu já vi gente viajar nisso. Não, é porque o homem, antes da queda de Adão, o homem tinha estatura de um anjo. Que o homem tinha 60 metros de altura. Que o tamanho espiritual do homem é 60 metros de altura. Que é o mesmo tamanho de um anjo. Não sei o que, a panela começa a viajar ao redor disso aqui, mas é porque traduzido errado. Que o anjo utilizava uma medida, 144 mil côvados, segundo a medida de um homem. Por quê? Porque essa salvação, a vida eterna, o Eterno preparou a Nova Jerusalém para o homem. Para o homem ser semelhante ao seu filho. Tá? Porque os muros simbolizam a salvação. Né? E os pilares do muro são os apóstolos, que foi quem apregoaram a salvação. Porque a salvação é para um homem. Então percebam que um homem é importante para o Criador Yahweh. Um homem é importante. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Né? Ou seja, um homem é importante. Um homem não evoluiu do macaco, do nada, que explodiu sozinho, num grãozinho de areia no meio do universo, que é o único lugar que por acaso tem água. Né? E qual a probabilidade matemática disso acontecer? É impossível. Tá? E eles chamam isso de ciência. Né? Então, meus amigos, é ridículo. O ser humano é protagonista
que o Criador fez o ser humano sua imagem e semelhança. Então o ser humano foi feito para ter protagonismo. O ser humano é muito importante, não é obra do acaso, cuja probabilidade matemática não existe disso acontecer, ok? Então é isso. Verso 18. Verso 18. Continuando aqui, verso 18. Voltando ao Apocalipse capítulo 21. Vamos ao verso 18. A muralha é de jaspe. A cidade é de ouro puro, tão puro que parece vidro transparente. A muralha é de jaspe. Então, por que a muralha é de jaspe? Porque o jaspe aqui simboliza a glória do Criador. O Criador vai estar presente. Esta é a tenda do Criador. A gente viu lá no verso 3. O tabernáculo do Criador vai morar com os homens, né? Então, o jaspe, aí a gente acabou de ver, Apocalipse capítulo 4, versos 3 e 6, na visão do trono, que é semelhante também ao jaspe. Tá? E parecia o quê? Ouro puro, a cidade era de ouro puro, que parece o vidro transparente. Ouro, cidade de ouro puro. Ouro é o metal mais precioso. É um metal preciosíssimo. Tá? E parece vidro transparente. O vidro transparente simboliza o quê? Para a transcendência do eterno, porque o eterno é onisciente, onipresente. Tá? Então o eterno vai estar em comunhão com tudo. E lembra que o Apocalipse capítulo 15, verso 2, né? O mar de vidro transparente, no Apocalipse capítulo 4, né? E no Apocalipse capítulo 15, verso 2, também tem um lance semelhante, que é assim, ó. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, né? Que estavam junto ao mar de vidro, que tinha as harpas de Deus. Esse mar de vidro, por quê? O vidro é translúcido, a luz passa ali. Então, essa transparência é uma translucidez, que a luz passa aquilo ali. Okay? Então, significa justamente essa perfeição e essa transcendência do eterno. Ok? O eterno em comunhão com tudo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, ouro transparente, puro como ouro transparente. O ouro tão puro que parece vidro transparente. Verso 18. Verso 19. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. Os pilares da cidade, os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedra preciosa. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Então, na visão aqui, cada pilar é revestido com uma pedra preciosa. E são 12 pedras preciosas. Isso nos leva ao quê? Ao peitoral do sumo sacerdote lá da primeira aliança, que era Arão. Então, Arão, como sumo sacerdote, ele tinha as vestes, e nas vestes dele tinha 12 pedras preciosas. Okay? Que é o que a gente vai ler em Êxodo, capítulo 39. Então, quem é o sacerdote, sumo sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque na nova aliança? O Messias, né? O Cordeiro, Yahushua, tá? Ele é o sumo sacerdote. Então, aqui, e ele designou 12 apóstolos, né? Que são os nomes dos 12 pilares, né? Por isso que cada pilar está coberto com uma pedra preciosa. Total 12 pedras preciosas nos apóstolos do Messias, que é o sumo sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. No tabernáculo celestial ele está nesse momento, né? Então, percebam que o caso de Arão
o sumo sacerdote da primeira aliança já era profético, simbólico, já era uma ilustração, né, que ele tinha no peitoral 12 pedras preciosas, né, e o nome das 12 tribos de Israel. Êxodo 39, deixa eu achar aqui, Êxodo capítulo 39, verso 8 a 14. Diz assim, ó. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral, né? E, verso 10, e engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de pedra de sardia, de topázio e de carbúnculo. Primeira ordem. Segunda ordem, esmeralda, zafiro e diamante. Terceira ordem, jacinto, de ágata e de ametista. E quarta ordem, turquesa e sardônica e de jaspe. Tá? Pois é. Deixa eu me ver aqui. Verso 14. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, na gravura de cero, cada um com seu nome. Então percebam que no peitoral aqui do sacerdote, sumo sacerdote de Arão, tinha 12 pedras preciosas. Ok? Tem uma diferencinha aqui nessa ordem das pedras, que às vezes dá uma diferencinha aqui de tradução. Mas eu fiz um comparativo aqui nas traduções que eu tinha do Apocalipse 21 para o Êxodo 39. Tem algumas pedras que tem no Êxodo 39 que não tem no 21 e vice-versa. Por exemplo, no Êxodo 39 tem o carbúnculo. Tá? Tem um carbúnculo, mas não tem aqui aqui no Apocalipse 21 não tem o carbúnculo. Eu só confirmar aqui, Êxodo 39. Êxodo 39, verso 10, tem um carbúnculo, mas aqui no Apocalipse 21 não tem um carbúnculo, é outra pedra. Tá? Que é a sardônica, topázio. Pois bem. Aqui também no Êxodo 39 tem um diamante, né? Diamante, e o diamante não tem na Apocalipse 21. E no Êxodo 39 tem a ágata, na terceira ordem. Tem uma ágata, e a ágata não tem aqui no Apocalipse 21. E no Êxodo 39, na quarta ordem de pedra, tem turquesa, e a turquesa também não tem aqui no Apocalipse 21. Mas as demais pedras, topázio, jaspe, safiro, esmeralda, ametista, jacinto, sardônico, né? Elas têm tanto no Apocalipse 21 quanto no Êxodo 39. Okay? Mas o significado então já foi dado. E agora para o verso 21. Verso 21. Note-se que o sumo sacerdote, lá na primeira aliança, era quem ministrava o sacrifício para a expiação dos pecados. E uma vez por ano, no Yom Kippur, ele adentrava o compartimento chamado Santo dos Santos, que era um compartimento também quadrado, né? Comprimento, altura e largura era igual. Então percebam a semelhança com a Nova Jerusalém aqui, apresentado como quadrado, cubo, comprimento, altura e largura, já o caráter profético que já tinha lá no tabernáculo. E claro que os 12 apóstolos, né, como emissário do Cordeiro, que é o sumo sacerdote, que é quem fez uma vez, tá, o sacrifício para a expiação dos pecados de todos, uma única e derradeira vez. Então percebam, isso é tudo dito numa linguagem espiritual, né, perfeitamente coordenada. 21.